paz, amados, louvado seja Deus, Jesus Cristo é o Senhor. É uma grande alegria para mim poder estar aqui. É a primeira vez que eu venho participar de um culto. Já estive aqui, mas para conversar com o pastor da igreja, mas nunca estive aqui no ambiente de culto. Estou muito feliz de poder estar aqui nesta noite, essa tarde, né? Espero que a minha vida aqui seja bênção para a tua vida. Meu desejo é servir a Deus e servir aos irmãos, que de alguma maneira a minha vida nesta casa traga cooperação para o crescimento desta obra, traga cooperação para o crescimento da tua vida. A Bíblia diz que a igreja cresce, o corpo de Cristo se desenvolve com o auxílio de todas as juntas, e eu quero apenas fazer a minha parte de junta nesta obra. Somos uma só igreja, para Deus não existe esse negócio de placa, somos uma igreja só, todos nós que estamos em Cristo vamos morar no céu, e gostaria de que hoje Deus pudesse usar a minha vida grandemente para falar com você, assim como Ele falou comigo. Espero não te decepcionar, porque eu não sou aquele tipo de pregador assim que tem uma profecia, uma revelação. Eu sou aquele tipo de pregador que para a minha mensagem e fala, assim diz o Senhor. Não tem missão de emagrecimento. Se eu tivesse, eu usava para mim, porque a barriga era uma coisa fácil. Não tem. Também não sou aquele tipo de pastor que entrega a chave. A única chave que eu tenho aqui é da minha casa, e se Deus não mandar, eu não vou entregar para ninguém. Desculpe, né? Mas se você quer aprender um pouquinho da palavra, se você quer receber um pouquinho da palavra de Deus, tem algo no meu coração para te dar nessa tarde, para eu essa tarde. A maneira que Deus me usa, amados, é uma maneira bem simples. Bem simples. Eu leio o texto, e dentro do texto eu tiro algumas lições, alguns princípios que eu desejo aplicar na minha vida, e quando eu prego, eu transmito também para os irmãos que desejam viver a palavra. É bem simples, não tem nada de complicado não. Por isso você vai abrir comigo lá em Marcos capítulo 4, uma passagem bem conhecida, até mesmo um dos louvores, o primeiro louvor que foi cantado aqui, apareceu o versículo principal do texto, apareceu ali, né? A irmã também, quando foi orar, também falou a mesma coisa. É uma passagem bem conhecida, a passagem de Jesus acalmando a tempestade. Posso tirar essa pedra só para tirar aqui, por favor? Eu vou acabar derrubando no meu pé, aí eu vou gritar um ai aqui que os irmãos vão assustar. Marcos capítulo 4, amados, versículo 35 em diante, nós leremos até o versículo 41 da palavra de Deus. Posso começar a ler? Todos acharam? Quem achou, diga achei. Tá bom. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava do barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga o louvado seja o Senhor, e pode se sentar aí atentando para a palavra, mas ainda não fecha com a Bíblia, não. Deixa a Bíblia aberta, e se você quiser acompanhar a mensagem, você vai lendo aí e acompanhar. Amado, só Deus sabe quantas vezes essa mensagem já foi pregada. É uma das mensagens mais pregadas no culto evangélico. Também ela é alvo de composição de louvores. São tantos louvores que falam desta passagem. Mas, amados, a minha maneira de pregar a palavra de Deus é diferente. Eu não vou pregar em cima exatamente da questão de Jesus acalmar o mar, mas eu quero trazer princípios, ensinamentos dentro do texto, para que nós possamos ter a nossa vida edificada, para que nós possamos nos ver nessa mensagem, ainda que ela tenha acontecido há muitos e muitos anos atrás. Aquilo que está na palavra ainda serve para os dias de hoje, ainda pode acrescentar alguma coisa na nossa vida, pode nos alertar a respeito de algo, nos levar a consertar alguma coisa que possivelmente possa estar errada. Eu quero tirar dessa passagem, amados, alguns princípios maravilhosos do texto. A primeira coisa que eu tiro desse texto, amados, é como diz assim, que Jesus deu a ordem a eles para que eles fossem
margem. Mas é interessante isso. Eles, obedecendo ao Senhor Jesus, entraram naquele barco e começaram a remar, começaram a conduzir aquele barco até o lugar onde Cristo havia ordenado. Mas de repente, amados, se levantou ali uma ventania, se levantou ali um temporal, uma tempestade, e eles se viram, amados, com perigo de morte. O que eu aprendo, amados, de lição nessa primeira parte da mensagem? Muitas das vezes, amados, nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos andando segundo a palavra de Deus, nos esforçando no Espírito, procurando consagrar a nossa vida, procurando colocar todos os princípios de Deus em prática, em todas as áreas da nossa vida. De repente, amados, surge um temporal, surge um problema, surge uma adversidade, surge uma luta, surge uma tempestade contra nós. E muitas das vezes, amados, nós ficamos pensando assim: será que eu estou na direção de Deus? Será que realmente eu estou obedecendo a Deus? Será que realmente eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu não estou pecando em alguma coisa? Será que eu não estou errando em alguma coisa? Será que eu não estou em falha com alguma coisa com respeito a Deus? Mas na realidade, amados, a Bíblia nos ensina que quanto mais nós quisermos pegar firme com Deus, queremos viver segundo a vontade de Deus, colocar em prática a palavra de Deus, mais ainda nós teremos tribulações, nós teremos lutas. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, diz que importa que por muitas tribulações nós herdemos o reino dos céus. Aleluia. É importante, amado, nós passarmos por tribulações. É importante no meio do caminho a gente dar de frente com o temporal, dar de frente com o vento forte, dar de frente com o deserto. É importante porque é isso, amados, que vai nos fazer ter experiência com Deus, é isso que nos vai fazer amadurecer diante do Senhor, é isso que vai fazer com que nós possamos ver milagres do agir de Deus, Deus trabalhando ao nosso respeito. Lá em João, capítulo 16, versículo 33, todo mundo conhece esse versículo. Muitas aflições, mas muitas aflições nós teremos aqui. Muitas e muitas aflições. O Salmo também diz que o justo, amados, ele passará por muitas aflições, mas o Senhor o livrará de todas. Então, na caminhada do Senhor, por mais que eu obedeça, por mais que eu seja fiel, pode sim se levantar uma luta, uma dificuldade e um problema. Na 1 Pedro, capítulo 4, 18, diz que é com dificuldade que o justo se salva. Não é com facilidade, não, é com dificuldade. Quando o povo, amado, saiu do deserto, viram ali a manifestação de Deus nas 10 pragas, passaram pelo mar vermelho ali a seco, a pé enxuto. Passou-se 3 dias, amados, já começou a tribulação para eles, porque eles chegaram diante de um lugar morrendo de sede, 3 dias sem beber água. E quando vai chegar num lugar cheio de água, quando eles colocam a água na boca, a água está amarga. É Deus, amados, provando. É Deus permitindo algo para provar a obediência, para provar o nosso coração, para ver se nós não vamos murmurar, se não vamos reclamar, se não vamos querer voltar atrás, se não vamos querer largar a nossa cruz, deixar de seguir ao Senhor. Então essa situação, Deus, faz parte da nossa vida. Mas o outro lado também é verdadeiro, irmãos. Eu tenho me preocupado com alguma coisa, a gente conversa com muitos cristãos, e parece que na igreja evangélica, amado, só tem Jó. Aleluia. Só tem pessoa passando por tribulação. Meu Deus. Parece que todo mundo está passando por tribulação, mas nós não paramos para entender que muitas das vezes não é tribulação, não. Que muitas das vezes não é provação, não. Que muitas das vezes é colheita. Aquilo que nós estamos passando não é porque nós estamos obedecendo a Deus, não. É porque estamos sendo desobedientes, porque está faltando a nossa parte de compromisso, está faltando a nossa parte de praticar a palavra de Deus. Se nós construirmos a nossa vida na areia, amado, tudo vai desabar quando vier a dificuldade, quando vier a luta. Então eu tenho que dizer, realmente eu estou passando por uma tribulação, estou passando por uma provação, ou eu estou tendo colheita dos meus próprios erros, das minhas próprias palavras. Tem todo mundo na igreja Jó. Muitas das vezes algumas pessoas acham que estão passando por provação, mas é Deus pesando a mão. Mas é Deus, amados, é Deus permitindo ali um açoite, trazendo um tratamento, trazendo ali uma luta para que a pessoa se desperte, acorde e volte a olhar para Jesus e volte a pegar firme na caminhada. Muitas vezes Deus permite a colheita, amados. Se eu plantar giló, eu não vou colher alface. Vivendo desobediência, vivendo com infidelidade, não levando a sério a palavra de Deus, né? Não servindo a Deus com interesse de coração, e de repente Deus permite, amados, que colhamos aquilo que nós estamos plantando. Então, quando nós estivermos passando por lutas e dificuldades, nós devemos parar para pensar
Será que eu estou sendo provado por Deus por ser obediente? Ou eu estou passando por um período de colheita, eu estou vivendo errado, andando de forma errada, não estou obedecendo a Deus, e por isso eu estou passando por essa situação. Muitas das vezes eu e a minha esposa temos um chamado de lidar com casais. Às vezes, amados, as pessoas que procuram, marido e mulher que procuram pastor, a nossa vida anda de cabeça para baixo, a gente não se entende mais, não há mais respeito, não há mais confiança, é briga aqui, é briga lá, é luta, dificuldade, Deus está provando. Não. Nós vamos entrar na situação, mas vemos que está faltando obediência, está faltando compromisso com a palavra. O marido não está fazendo a sua parte como esposo, a esposa não está fazendo a sua parte como esposa. Existe dentro do casamento uma desobediência. E Deus, amados, Ele vela para que a sua palavra se cumpra, seja para o nosso bem ou seja para o nosso mal. Deus Ele trata. Na Hebreus 12 diz que esse Deus Ele repreende, corrige, castiga e açoita. Muita gente está achando que está passando por provação, mas está levando a uma coça de Deus. Deus arrancou a sua cinta e está dando lampada para aprender, porque Deus trata pesado com o crente rebelde. Deus trata pesado com o crente desobediente, com aquele que ouve a sua voz, mas não pratica a sua palavra. Aquele que acha que Deus é um Deus bonzinho, um senhorzinho de idade bem velhinho, que vai fazer tudo que o netinho quer, ainda que o neto seja desobediente, seja infiel. Deus não é acima, Deus não é o velhinho gagá, não. A palavra diz que Deus é amor, mas em Romanos diz também, olha, toma cuidado com a severidade de Deus, porque Deus é severo. Deus é severo. Deus é um Deus punitivo. Se o homem não lhe obedecer, se o homem for rebelde, amados, sofrerá as consequências da sua falta de compromisso e falta de obediência. Nós não podemos ver Deus apenas de nada, amados. Ele é justiça, ele também é amor. Ele é amor, mas também ele é severidade. O nosso Deus sabe tratar conosco, amados. E louvado seja Deus que Ele não nos trata consoante as nossas iniquidades. É muito menos resolvidas. É muito menos. Quando nós estamos sendo tratados por Deus, nós estamos no lucro ainda. No lucro ainda, porque Ele trata conosco, trata pesado, mas ainda é muito menos daquilo que nós merecemos por sermos infiéis a Ele. A segunda coisa que eu aprendo aqui, a palavra diz que levaram Jesus como Ele estava. Fala da humanidade de Jesus, amados. Como está lá em Filipenses capítulo 2, que Ele deixou no céu a sua glória, deixou de desfrutar da glória do céu, se fez homem, se fez servo, se fez a nossa semelhança de ser humano aqui na terra, e sofreu, amados, a morte de cruz, e foi obediente até esta morte. Ele se colocou no meu e no teu lugar, ele se fez homem para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que hoje eu e você pudéssemos ser filhos de Deus, pudéssemos ter, amados, a certeza dele, da vida eterna. Jesus Cristo aqui mostrando, amado, o ápice da sua humanidade, cansado, carregaram a ele, de tanto ele trabalhar na obra, pregar a palavra, expulsar demônio, curar enfermos, fazer milagres. Ele estava tão cansado, tão afadigado de trabalhar na obra do Senhor, amados, que tiveram que carregar ele para o barco, porque ele não conseguia ir sozinho. Muitas vezes, amados, a gente cansa de não fazer nada. A gente cansa de ficar na frente da televisão, nos cansamos de ficar navegando nas mídias sociais, da internet. Mas, amados, não existe nada mais gostoso, mais prazeroso de se cansar na obra do Senhor, de derramar suor na obra do Senhor, de chegar no final da noite, amados, e não conseguir, às vezes, ter dificuldade para ir para o chuveiro tomar um banho, dado o cansaço que sentimos no corpo, de tanto estar fazendo a obra do Senhor. Esse é o cansaço. Esse é o trabalhar, amados, que João escreveu ali no capítulo 4. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. Trabalhar na obra do Senhor. Amados, Deus quer que nós, servos dele, nos afadiguemos trabalhando na sua obra, nos dediquemos ao seu reino, venhamos suar, administrar o nosso tempo, tanto com as nossas responsabilidades, mas também com a obra do Senhor, com a casa do Senhor, com a igreja do Senhor, que nós possamos, amados, estar nos pensando, usando nossos talentos, cumprindo o nosso chamado na obra do nosso Deus. A palavra diz em Eclesiastes capítulo 12 que o muito estudar é o cansaço do corpo. Amados, que nós, como servos do Senhor, possamos nos ficar ali, de tanto meditar na palavra, de tanto estudar na palavra, de tanto escolher a palavra, meditar na palavra, eu sentir aquele cansaço. Nossa, sinto, os meus olhos estão pesados de tanto ler, de tanto meditar na palavra, de tanto comparar versículo por versículo, texto por texto, nos gastar na obra do Senhor, assim como o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto.
olha, eu me gasto e ainda me gastarei. Eu me vejo como um sabonete, eu vou me gastar para que vocês sejam purificados, para que vocês sejam limpos, para que vocês sejam embranquecidos, santificados. Eu vou me gastar, irmãos, que Deus possa nos levar a não ter barreira, não, que nós possamos ser determinados em realmente trabalhar no Senhor, em nos dedicar à obra do Senhor, em nos cansar de fazer a obra do Senhor. E o lindo desta passagem, amados, que quando Jesus se cansou e foi levado para dentro daquele barco, colocado ali deitado numa almofada, amados, os discípulos começaram a fazer a sua parte, a remar. Os discípulos começaram a fazer a sua parte, como é bom, mas muitas das vezes também eu, como pastor, eu me sinto cansado. Mas louvado seja Deus, porque tem obreiros do lado, que na hora, olha pastor, o senhor está cansado, o senhor está fadigado, o senhor está precisando de umas férias, porque pastor também tem direito de tirar férias. Pastor, o senhor está nesse momento cansado, fala, deixa comigo, nós vamos ali tocar essa obra, vamos ali fazer essa obra, pode deixar que a gente dirige o culto, pode deixar que a gente prega, pode deixar que a gente faz ali o que o Senhor geralmente faz. Não vamos fazer da maneira que o Senhor faz, porque cada um é cada um, mas vamos fazer do nosso jeito, mas vamos fazer para a glória de Deus, vamos fazer segundo a palavra de Deus e vamos tocar essa obra. E lindo, irmãos, como é maravilhoso você ter do lado obreiros que te ajudam. Deus tem me ensinado a valorizar cada dia que a gente trabalha no lar. Porque quantas vezes, amados, eu estou ali afadigado, é a minha esposa que segura o barco, que conduz o barco. Quantas vezes é ela que faz o papel do pastor, quantas vezes é ela que vai dar um aconselhamento, quantas vezes é ela que vai orar, porque o desgaste é muito grande, o físico é abalado, espiritualmente estamos bem, mas fisicamente já não estamos. Quantas vezes, amados, é o presbítero Luciano da igreja que assume a obra, é os irmãos, a Josiane que faz a parte do doutor, que assume a obra. Louvado seja Deus, amados, pelas pessoas que tem do meu lado, para o Senhor, e tenho certeza que o pastor dessa igreja também, ele é agradecido pela vida de todos os irmãos que trabalham nesta igreja. Amados, a palavra diz em Êxodo capítulo 17, versículo 11, que Moisés conduzia o povo de Israel e dependia das mãos de Moisés estarem levantadas, para que o povo permanecesse vencendo a batalha. Josué, como capitão do exército, juntamente com seus soldados, guerreavam na parte de baixo e Moisés estava na parte mais alta. Mas a Bíblia diz que quando Moisés estava com a mão levantada, o povo de Israel prevalecia na batalha. Mas quando Moisés, amados, começava a baixar a sua mão devido ao cansaço, o povo começava a perder a batalha. E a Bíblia diz que Arão e Hur foram lá, amados, colocaram Moisés assentado sobre uma pedra, colocaram Moisés assentado, sustentado o braço direito, outro sentou o braço esquerdo, e Moisés permaneceu com as mãos erguidas, e o povo venceu pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Sabe uma coisa que Deus ensina aqui, amados? Que nós devemos honrar os nossos líderes, que nós devemos estar ali, a perceber, amados. Fica atento ao seu líder, fica atento ao pastor da igreja, fica atento à pessoa que dirige a obra. Se você perceber que ela está cansada, se você perceber que ela está batida, se você ver, nossa, o meu pastor não está bem, dá para perceber que ele está fraco, que ele está meio abatido, eu não sei o que está acontecendo, pode ser algo físico só, mas pode ser alguma coisa também na família, pode ser preocupações, pode ser algum tipo de ansiedade, porque nós somos seres humanos, amados, nós não somos super-homem, nem mulher maravilha, nós somos seres humanos de carne e osso. Se você perceber isso, amados, ajude o seu pastor orando por ele, ajude o seu pastor jejuando por ele, ajude o seu pastor dando palavra de ânimo, palavra que venha ajudá-lo, que venha levantá-lo por dentro, que venha fortalecê-lo, que venha trazer alegria ao seu coração, porque o que muito vê, amados, é pessoas trazendo problema para o pastor, é trazendo dificuldade para o pastor, é trazendo aborrecimento para o pastor, mas muitas das vezes falta da parte dos membros aquela palavra: pastor, eu te amo, pastor, eu estou contigo, pastor, eu estou orando por você, pastor, eu estou do seu lado aqui, ó, eu quero ser um Arão, ou eu quero ser um Hur na tua vida, eu estou contigo, eu honro ao Senhor, eu honro a obra que o Senhor está fazendo, a obra que o Senhor está fazendo é importante para mim, e eu quero, pastor, sim, nas minhas orações entrar em você, sim, pastor, eu sempre estarei do teu lado ali, pode contar comigo. Se o senhor morar que vai a algum lugar e precisar de alguém, eu estou ali para ir junto. O pastor precisa de pessoas assim, assim como Jesus precisava dos 12, o pastor também precisa de pessoas do lado dele. Às vezes o pastor tem que remar sozinho, o pastor tem que fazer tudo sozinho, e não é isso que Deus quer. Deus quer pessoas que ajudem, pessoas que assumam a obra, que dê uma força, que honrem o chamado do pastor, do ministério, que entendam, que o pastor precisa estar bem para que a igreja também esteja. O pastor precisa estar bem, ele precisa estar feliz, precisa estar alegre. A
palavra diz que é Ele que vai prestar conta das ovelhas. E deve prestar conta com alegria e não com tristeza. E muitas vezes, a gente vai orar a Deus pelas ovelhas, a gente ora com tristeza. Deus, eu prego tanto, eu ensino tanto, eu acompanho de perto, mas a pessoa não toma jeito. A pessoa não entende o caminho, ela não se acerta com Deus, não obedece a palavra, está na igreja, está louvando ali, às vezes está até trabalhando na igreja, mas não tem compromisso com Deus, não tem compromisso, só louva quando tudo está bem, quando tudo está difícil, a pessoa não vai na igreja, ou está ali de cara fechada, não dá uma glória a Deus, não dá uma aleluia, não participa da obra. Quantas vezes, amados, nós pastores sentimos o peso da obra, o cansaço da obra. Quantas vezes nós pastores, amados, vamos orar e choramos. Quantas vezes nós pastores, quando a gente vamos, meu Deus do céu, como disse o apóstolo Paulo, estou sentindo dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Meu Deus! Pessoas com 20, 30 anos de igreja já estão um bom tempo na casa do Senhor, não vê fruto do Espírito Santo, não vê a pessoa se desenvolvendo, não vê a pessoa mudando, é o mesmo comportamento sempre é os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. A gente instrui, mas a pessoa não pega a palavra, não pratica a palavra, a gente fica naquela situação, meu Deus, é a mesma conversa de novo, é o mesmo problema de novo. Por que a pessoa não pratica? Amados, tem coisa que é pessoal. É você e Deus, é deserto seu, não é do pastor. Não é o pastor que vai resolver, é a tua obediência que vai resolver. Eu sempre falo na igreja, amados, lá em Gálatas diz assim, que devemos levar uns as cargas do outro. Cada é uma coisa, cruz é outra. A carga, amados, é dificuldade, é luta, eu te ajudar em oração. Você está passando por um momento de enfermidade, tem alguém na sua família enfermo, de repente o cônjuge fica desempregado, aí você fica naquela situação de angústia, me preocupado, aí eu vou orar por você, se houver necessidade eu vou te ajudar financeiramente. Isso é ajudar um ou outro a carregar a sua carga, mas a cruz é pessoal. Eu não posso carregar a sua e você não pode carregar a minha. E cruz é obediência, cruz é renúncia, cruz, amados, é deixar o mundo, é deixar o pecado, cruz é seguir a Jesus, é fazer a vontade de Deus e não mais a minha vontade. A cruz é a obrigação minha e tua carregar. Se eu e você não carregamos a nossa cruz, nós não somos discípulos do Senhor e nós não nos encontraremos com Ele quando Ele vier buscar a sua amada igreja. Carga é uma coisa, cruz é outra. E muitas vezes o pastor ajuda na cruz, na carga. Ele está ali para ajudar na carga, está ali presente na hora da dor, na hora do sofrimento. Ele está ali junto. Mas a cruz não, a cruz é pessoal. O que eu posso fazer como pastor é estimular pregando a palavra, é falar que o céu é lindo, que o céu é maravilhoso, que lá não há choro, lá não há pranto, que lá não há morte, que lá é glorioso, que lá é paraíso. O que eu posso fazer como pastor é estimular, mas a decisão de tomar a cruz cabe a cada um. Cada um vai prestar conta de si mesmo diante de Deus. Nós temos que entender isso. Então nós precisamos, amados, entender essa questão de pastor e ovelha. Nós temos que compreender essa questão. Amados, será que nós estamos realmente obedecendo a pastor da igreja? Meu Deus. Lá em 3 João diz assim, o apóstolo João dizendo, o pastor João dizendo, nada me dá mais alegria do que ver os meus filhos andando na verdade. Amados, não é? Alegria não é, e o pastor não é. Nossa, olha os membros da minha igreja estão prosperando. Olha o meu irmão ali trocou de carro. Estava um carrinho, esse carrinho normal aí, popular, agora chegou com um carrinho importado. Olha, querido, o verdadeiro pastor não se alegra com isso não. Aleluia. O verdadeiro pastor não se alegra com isso não. Isso pode acontecer até ímpio, está traficante, troca de carro. A pessoa está aí no mundo aí fazendo coisa errada, bebendo, fumando, está trocando de carro, com carro zero. Não quer dizer nada isso. O indicador, amado, de espiritualidade não é bênçãos materiais. Meu Deus, aleluia. Agora, como o pastor vê, poxa, olha a pessoa, olha ali. Eu lembro quando chegou na igreja. Quando chegou na igreja, era tudo torto. Falava palavrão, era terrível. Vivia tudo errado, se vestia de forma indecente, comportava de forma indecente. Mas, meu Deus, olha, eu tenho ouvido falar, pessoas têm falado para mim, olha, aquela pessoa foi para a igreja, assim também. Nossa, como ela mudou. Olha, quem a viu antes e quem viu essa pessoa agora. Que alegria, amados. A gente separava na rua, alguém falava assim, fulano frequenta a sua igreja, você vê, nossa, essa pessoa mudou lá. Depois que passou a frequentar essa igreja, nossa, como é que essa pessoa. Olha, a gente percebe a mudança. Não é só externa, não. Quando a pessoa fala, é diferente. Vai conversar com a pessoa, sente paz. Vai olhar para a vida da pessoa. Nossa, que vida maravilhosa. Mudou como esposa, mudou como marido, mudou como filho. Olha, se eu trabalho com essa pessoa, ela mudou também no ambiente de trabalho. É diferente ela ali. Ela está chamando a atenção de todos. Mas como o coração de um pastor, de um líder, se alegra quando
ouve falar bem de seus membros, mas o contrário também é verdadeiro. Isso acontece comigo às vezes, que umas pessoas aqui agora na casa assim, nossa, você é pastor dessa igreja? É, mas vai, pelo amor de Deus, ó, você precisar, puxa a orelha, porque ó, amados, é vergonhoso, é triste. Meu Deus. Nada mais traz mais alegria do que ouvir que os meus filhos, aqueles que congregam comigo, estão andando na verdade. Não tem nada melhor que isso. Porque nós possamos pegar esse gancho da palavra de Deus aqui. Que nós possamos pegar esse gancho da palavra e falar: olha, Senhor, eu vou levar mais a sério a palavra que é pregada na igreja. Eu vou procurar honrar o meu pastor. Comece a honrar o meu pastor, comece a honrar a igreja que você frequenta, para você ver se o Senhor vai abrir para você. Para você ver que Deus não vai derramar bênção, Senhor. Deus não vai trabalhar de forma especial. O que vem desse altar aqui, amados, é para a edificação da tua vida. É para que você vença em tudo. Então não fique isso que eu quero, isso que eu não quero. O que vier de Deus, ali seja da maneira que for a palavra, se é de Deus, se é Bíblia, acaba, recebe, porque Deus tem agora para a tua vida em nome de Jesus. Terceira coisa que eu aprendo: a palavra diz que outros barcos seguiam o barquinho onde estava Jesus e os seus discípulos. O que isso ensina a nós? Que às vezes outras pessoas entram na nossa prova e nós temos que saber lidar com isso. Às vezes a prova é do marido, mas a esposa vai passar junto. A prova era para Jó ou era para a esposa de Jó? Era para Jó, mas ela passou junto. Quando Deus permitiu que o diabo matasse os filhos de Jó, quando Deus permitiu que o diabo tirasse tudo de Jó, até mesmo a saúde de Jó, a esposa estava do seu lado. Às vezes, amados, nós cristãos, nós não paramos para entender isso. Nós estamos passando por prova, passando por luta, mas o marido está passando junto, a esposa está passando junto, os filhos estão passando junto. E nós temos que saber como agir com isso. Temos que saber como trabalhar isso. Porque nós estamos ali, aquilo que está mexendo conosco, aquilo que está causando turbilhão dentro de nós, e isso vai afetar o nosso cônjuge, vai afetar a nossa família. Nós temos que buscar essa sabedoria de Deus para mudar com essa situação. Porque afeta isso. O marido fica desempregado, sofre a esposa e sofre os filhos. A esposa fica desempregada, fica doente, sofre o marido e sofre os filhos. A vida é assim. A vida é assim. E nós, como cristãos, temos que entender isso. Louvado seja Deus, que no meu caso, amados, quando veio uma prova na minha vida, veio uma luta na minha vida, a minha esposa é cristã. A minha esposa é uma mulher de Deus, ela é conhecedora da palavra, ela segue as mesmas cuidados que eu. Ela consegue entender, ela consegue perceber, olha, Deus está provando o meu marido. E ela me ajuda, ela não coloca mais peso, mais fardo nas minhas costas, não. O que ela faz? Ela ora comigo, ela me aconselha, ela está ali com as mãos estendidas, ela está ali, olha, meu amor, olha, Deus te colocou nessa luta, nessa prova aí, mas eu estou com você, eu vou entrar com você dentro dessa fornalha, eu vou entrar com você dentro dessa cova do leão, mas nós vamos rodear juntos essa muralha. Mas muitas vezes o que acontece, os dois são crentes, mas um não está ligando para que o outro está passando. Nós temos que passar juntos. Como aquela passagem da viúva que tinha aquelas criancinhas que precisavam, mas que Deus fizesse uma grande obra. O profeta fala para que você tem em casa, tem lá uma botijinha de azeite. O que eles fizeram? Eles se uniram. O profeta não entrou na casa dela, mas disse: olha, vai lá, pega as vasilhas, empresta vasilhas dos vizinhos aí, fecha dentro da sua casa você e seus filhos, aí você vai aplicando o azeite dentro das vasilhas. Amados, eles obedeceram, os filhos, segundo a ordem da mãe, foram lá emprestando as vasilhas, emprestou todas as vasilhas que ele podia emprestar, foram para dentro de casa, e eles juntos, amados, começaram a obedecer a palavra do profeta. O profeta não entrou, o profeta só não lançou uma palavra, só deu uma ordem da parte de Deus. O profeta fez a sua parte, e eles fizeram a parte deles, eles se uniram. Mas muitas vezes, quando vem a provação, quando vem a adversidade, em vez da família se unir em oração, se unir em torno da palavra, se unir em torno do Espírito Santo, que é o azeite, e quando a família começa a puxar para um lado, um reclama de uma coisa, outro reclama de outra, em vez de se unir, vamos nos unir dentro de casa, vamos pegar a palavra em meio ao nosso coração, vamos praticá-la, vamos nos unir dentro da nossa casa, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, pedindo orientação ao Senhor, porque Deus vai dar vitória. As pessoas fazem o contrário. Nós da luta, em vez de se unir, aí que desunir de vez. Quantas pessoas querem vencer, amados? Mas um quer fazer do seu jeito, o outro quer fazer do jeito dele. É difícil, mas tem que unir. Tem que unir. Entenda isso. Quando você estiver passando por tribulação, olha para o seu cônjuge, olha, Deus, o Senhor me colocou nessa situação. Ajude o meu cônjuge a entender. Ajude o meu cônjuge a compreender essa situação. Nós passamos por uma situação contigo,
onde Deus permitiu que uma irmã tivesse lúpus. Isso afetou, amados, tudo no organismo dela. Ela não conseguia comer direito, não conseguia dormir direito. A parte íntima também não havia. E o marido ali, amados, eu achei lindo o testemunho dele. Aí, essa fé de Deus de Madureira, 6 anos na prova, 6 anos nessa situação. Hoje, graças a Deus, já saímos dela. Mas 6 anos, irmãos. 6 anos ele ali, olhando pela esposa, não abandonou a esposa, não trocou com uma esposa mais sadia, com uma mais nova, ficou do lado orando com ela, buscando a Deus dela, me chamava para fazer oração, me chamava para dar aconselhamento, chamava outro pastor, ele ficou do lado dela o tempo todo, amados, deixou de lado na hora da dificuldade, porque o ser humano tem necessidades, né? Mas íntimos, ele orando, pastor, me ajuda a oração, porque, olha, eu não posso dormir com a minha esposa, também não posso trair a minha esposa, não posso nem olhar para outra mulher, senão a minha, meu Deus, pastor, me ajuda, buscando oração, e permaneceu 6 anos do lado dela, onde está a prova, onde está a luta, servindo, amados, obedecendo a Deus, e hoje os dois, amados, estão fora desta luta, fora desta luta. Mas quantos, amados, não entendem? Deus coloca a esposa, o marido na luta, e o casamento se desfaz, o casamento entra também numa crise, entra também numa situação difícil de contornar. Quarta coisa que eu aprendo: às vezes parece que Jesus nos abandonou na prova. Jesus estava no barco, poder não faltava a ele, as águas se levantando por cima do barco, entrando dentro da embarcação, o barco correndo ao risco de ir a pique, e Jesus vai dormir, deitadinho naquela almofada. Eu não sei dizer para você como, porque a palavra diz que a água estava cobrindo o barco. Jesus dormia, mesmo aquela água entrando, o barulho das ondas batendo contra aquele barco. Talvez até a sua almofada deveria estar molhada nesse momento. Mas Jesus dormia, Jesus quietinho ali. E às vezes parece também que isso está acontecendo conosco. Como é difícil suportar o silêncio de Deus, irmãos. Como é difícil na hora da prova, na hora da luta, da dificuldade, Deus fica em silêncio. É verdade. Nós clamamos ali, parece que Deus não está ouvindo, parece que o céu está de mãos. Parece que Deus não está se importando conosco. Parece que o Senhor não vai se levantar do trono, parece que não vai sair da boca dele uma palavra de glória para nós. Eu já passei por isso. Quantas vezes eu passei por situação difícil, amados, fui à igreja, Deus não falou comigo na palavra, eu dentro não senti algo diretamente para mim na palavra, dentro daquela situação que eu estava vivendo. Quantas vezes, amados, fui para a igreja esperando Deus dar usar, a pessoa que tem o dom de revelação, vai falar alguma coisa da parte de Deus e não falou. Muitas vezes Deus se cala. Muitas vezes Deus, amados, ele fica em silêncio. E nós precisamos compreender o que Deus está fazendo quando Ele está em silêncio, porque o nosso Deus não deixa de trabalhar. Mesmo em silêncio, Ele está trabalhando. Mesmo em silêncio. E aqui nessa situação, amados, nós temos algo interessante. Os discípulos, amados, até, eu creio assim, que eles tentaram resolver as coisas do seu jeito. Todos ali apavorados, um correndo de um lado, um correndo para o outro, tentando fazer uma coisa, tentando fazer outra, no coração a expectativa de que Jesus iria se levantar, Jesus iria ver aquela situação, se levantar e dar vitória a eles, mas Jesus não fez, eles tentando resolver da sua maneira, resolver do seu jeito, mas Jesus queria dar para eles ali uma lição, um sinal importante para eles. E essa é a quinta coisa. Jesus se levantou e fez exatamente aquilo que ele esperava que os seus discípulos fizessem. Exatamente aquilo. Ele esperava, por isso que ele não levantou. Porque ele estava ali, amados, testando a fé. Deus, aqueles homens já tinham visto esses milagres, já tinham tido experiências com Deus, porque foram de 2 em 2 fazer as obras missionárias. Eles já tinham visto Jesus, amados, fazer maravilhas, já tinham operado maravilhas também através da fé que o Senhor tinha posto para eles. Jesus estava esperando uma atitude deles. Verdade. É por isso que eu sou um pouco contra, amados, esses louvores que falam assim: Jesus está no barco, não vai afundar. Aí Jesus vai se levantar e vai acalmar o mar. Jesus não queria acalmar mar nenhum. Jesus não queria acessar coisa nenhuma. Jesus queria que eles fizessem isso. Jesus queria que eles exercessem a autoridade, que eles crescem o seu nome e fizessem exatamente aquilo que ele fez. Porque Jesus, amados, é interessante que ele fez 3 coisas nesta passagem. A primeira coisa que ele fez foi repreender o vento. A primeira coisa que ele fez. Ele acordou, estava dormindo, acordou ali, né? Olhou para a situação, foi lá e repreendeu o vento. E o vento parou de soprar. Segunda coisa que ele fez, ele foi lá e disse para o mar se acalmar, se aquietar. E o mar se acalmou e aquietou. E terceira coisa, ele foi e repreendeu os discípulos. 3 coisas ele fez. Por que Jesus repreendeu o vento primeiro?
para nos ensinar, amados, que na hora da luta, da dificuldade, nós só teremos sabedoria para entender o que nós estamos passando se nós estivermos descansando em Deus. Só quem descansa em Deus na hora da luta, na hora da adversidade, da provação, é que tem sabedoria para agir no problema, para agir na situação. Quando vier a luta e a dificuldade, nós temos, amados, que colocar no nosso coração o pensamento: aquele que me deu a ordem de ir para o outro lado, esse não vai. Com tempestade ou sem tempestade, eu vou chegar na outra margem. Com tempestade ou sem tempestade, eu vou chegar do outro lado. O meu Deus é comigo, o meu Deus não mudou. Ainda que eu não esteja ouvindo a sua voz, ainda que pareça que ele não existe, porque quem está dormindo, amado, a única coisa que pode fazer é roncar. Quem está dormindo, amado, está desligado da vida, está desligado das situações. Ainda que o meu Deus pareça estar dormindo, parece que ele não está acordado, parece que ele não está aí, eu creio que o meu Deus, ele está comigo. O meu Deus é na minha vida. O meu Deus pode em tudo isso me dar vitória. Eu tenho que descansar. E quantas pessoas na hora da luta não descansam? Fica para lá, fica para cá, bate cabeça de um lado, bate cabeça do outro, e se enrola todo, na tentativa de resolver o problema, causa mais problema ainda. Em vez de ter a sabedoria de se calar, porque a Bíblia diz que até aquele que se cala é chamado de sábio. A pessoa fala fora de hora, não fala o que deve falar, e a Bíblia nos dá a entender, amados, que se nós não formos sábios, nós estaremos, em vez de edificando, estaremos destruindo. Provérbios 14, versículo 1 não serve só para a mulher, não. Serve para homem também. O homem tolo, ele destrói. O homem sábio, ele constrói, ele edifica. E assim também é a mulher. A mulher sábia, ela edifica tola, ela destrói com as próprias mãos. Nós precisamos, amados, ter o descanso em Deus, o descanso da fé, o descanso da comunhão, o descanso da paz que vem do Espírito Santo, que excede todo entendimento em nosso coração, para na hora da luta nós não complicarmos as coisas, em vez de nós acertarmos e sairmos daquela prova o mais rápido possível. Veja que Jesus, amados, ele não foi para repreender o mar. Ele foi primeiro repreender o vento. Por quê? Se ele repreendesse primeiro o mar, amados, não ia adiantar nada. Ele ia falar para o mar aquieta, mas o vento ia continuar soprando. E o vento continuou soprando, o mar ia se agitar de novo. Era bobagem. Aí ele foi, amados, na raiz do problema. Ele percebeu o que estava gerando aquela luta, aquele conflito, aquela dificuldade. Ele foi na raiz do problema. Ele foi lá e desligou o ventilador que estava causando a tempestade. Ele foi na raiz. Ele não foi ali nos galhos, ele não foi nos ramos, ele foi na raiz do problema. E muitas vezes, amados, nós passamos mais tempo na luta que deveríamos passar, porque nós não temos sabedoria, nós não vamos nunca na raiz do problema. Eu vou dar um exemplo aqui. Dentro do casamento, por exemplo, está havendo uma tribulação, o barco está agitado, o barco conjugal está agitado, está sacudindo o barco. Coisas que deveriam estar fora do barco, está entrando dentro do barco, e o barco está quase indo a pique, está quase afundando por causa disso. Aí a pessoa fica ali discutindo, batendo boca, aí fica mais aquela confusão, mas só a pessoa que descansa em Deus, tem sabedoria, que ela para pensar: por que o meu casamento está assim? Qual é a raiz? O que está gerando todo esse conflito? O que está gerando toda essa discórdia? O que está gerando toda essa confusão? A pessoa para e diz: nossa, eu vou ter que reconhecer. Toda a situação está existindo até agora por causa dos meus ciúmes. Eu não estou sabendo lidar com meus ciúmes. O ciúme é algo muito natural. Todo ser humano tem ciúme. Tem ciúmes da minha esposa. Mas eu aprendi a aproveitar com os ciúmes. A pessoa que não sabe lidar com os ciúmes, o que acontece? Ela está sentindo os ciúmes do cônjuge, né? Porque muitas vezes o cônjuge também trouxe essa insegurança, deixou de ser carinhoso, deixou de ser amoroso, deixou de ter diálogo com a esposa, deixou de passear com a esposa, de curtir a vida com a esposa, como está lá Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, não está curtindo a vida com a esposa, mas prefere curtir com os amigos, prefere curtir com a mãe, com a família dele, do que curtir com a esposa, viver junto com a esposa, se divertir com a esposa, ir no shopping com a esposa, na praça com a esposa, tomar um sorvete e comer uma pizza com a esposa. Não tem mais essa coisa, a esposa começa a sentir a insegurança. É insegurança do coração. Aí ele desperta os ciúmes. Aí como é que geralmente a pessoa faz? Em vez de fazer como Deus, porque a palavra diz que o Espírito de Deus tem ciúmes, quando o Espírito Santo começa, ele percebe que eu estou desviando meu coração, eu estou me afastando dele, estou perdendo prazer em ir em sua casa, de conhecer a Deus através da sua palavra, estou perdendo prazer de orar. O que ele faz, amados?
ele começa a chamar a minha atenção para o seu amor. Ele começa a usar pessoas com louvores que vão tocar em meu coração. Tem louvorzinho, o louvor que a irmãzinha cantou agora há pouco, que fala do seu amor, que fala dele querer cuidar de mim, dele querer me abraçar, dele querer me ajudar, dele me entender, ele ler no meu olhar como eu estou por dentro. Só ele pode olhar no meu olhar e ver o que está dentro de mim. Ele começa a usar louvores assim para dizer: filho, eu te amo. Te amo, não se iluda não se iluda com o mundo não se iluda com o pecado não. Assim que Deus faz com o Espírito Santo, Deus é ciumento, amado. Mas Deus, por causa dos seus ciúmes, Ele não me lança fora não. E muitas das vezes, tanto o homem quanto a mulher não sabe dar com o fala assim: você está gostando dela, mas só sem vergonha mesmo, seu pilão. Em cada atitude, em cada palavra que fala, está afastando o outro mais ainda, está jogando mais a pessoa no colo do outro. Não sabe lidar com isso. Não sabe lidar, mas Deus sabe. E nós precisamos entender isso. Se o gerador de todo conflito é o ciúmes, oh Deus, me ajuda a lidar com isso. Me ajuda, Deus, eu estou com ciúmes do meu marido. Ah, Deus, aí eu vou chegar mais perto dele. Aí eu vou agarrar ele mesmo. Aí eu vou fazer de tudo para ele ficar perto de mim, para ele não se afastar de mim de jeito que eu não vou perder, não. Eu não vou perder o meu marido. Opa, eu vou caprichar, eu sei o que ele gosta de comer, eu vou fazer lá. Eu vou fazer aquela. Aí ele vai chegar de casa no serviço, ele vai achar a casa limpinha, arrumadinha, ele vai achar aquela janta ali, aquela costela com mandioca feitinha, ele ama a costela com mandioca. Ah, eu vou deixar preparadinho para ele. Ah, eu vou pegar a roupa que ele mais gosta de usar, eu vou deixar em cima da cama passadinho para ele tomar banho e já colocar aquela roupa. Aí eu vou criar um clima dentro de casa, vou colocar os louvores de amor ali do Jairinho, da Cassiane. Eu vou criar uma situação, aí eu vou começar a deixar bilhetinho para ele, na hora que ele levantar da cama, para ir do serviço, ele vai dar um bilhetinho, dar um bombonzinho lá: meu amor, eu te amo, tenha um bom dia, que Deus te proteja, te guarde. Eu vou estar aqui aguardando você chegar com todo o meu amor para você. É assim que funciona. Mas muitas vezes, por causa do ciúme, a pessoa perde a razão. Ela não vai mais para a razão, ela vai para a emoção e começa a xingar e arrumar confusão, começa a ver chifre e cabeça de cavalo, começa a suspeitar mal, começa a acusar, começa a desenterrar coisas do passado de 10, 15 anos atrás, começa a desenterrar. Aí começa a jogar a pessoa mais na mão do diabo, ainda por falta de sabedoria. Não desliga o ventilador. É necessário achar o foco do problema. Qual é o problema? É o ciúmes. Então resolva, saiba lidar com sabedoria com o ciúmes. Não dê lugar com o diabo. Não faça com que o diabo tenha brecha no casamento para destruir o casamento. Por exemplo, financeiramente o negócio está complicado. Está difícil. A pessoa é dizimista, ofertante, mas financeiramente está complicado. Está difícil. Está complicado. Aí tem que parar para pensar: qual que é o gerador desse problema financeiro que eu estou vivendo? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, por que as coisas não estão andando? Aí tem que parar para ver. Porque o ventilador, a base está ligado. Aí começa o filho reclamar, a esposa reclamar, o filho quer um tênis, o pai não pode comprar, a esposa quer um sandália nova, o marido não pode comprar, a esposa quer um móvel novo dentro de casa, o marido não pode comprar porque está na perda, está no sufoco. Aí vai orar a Deus: Senhor, você não fiel ao Senhor. Qual que é o problema? Muitas vezes o ventilador que está ligado, mas é o ventilador da má administração. Porque nem tudo que eu quero, eu preciso. Muitas vezes eu compro coisas que não preciso. Muitas vezes eu gasto o meu dinheiro naquilo que não é necessário, naquilo que não é bom. Já tem que ser um darzinho bom hoje. A gente está tentando trocar aqui na internet, uso o WhatsApp, faço o que eu quero com ele. Daqui a pouquinho entra aquela vontade do diabo, aquela vontade da carne de mim. Olha, eu vou comprar um celular, vou pagar 12 parcelas de 300 e poucos reais, mas eu vou comprar um S21, um S22, esses S da vida, eu vou comprar. Aí entra numa conta muito difícil, sem muitas das vezes a aprovação da esposa, os dois não estão juntos, mas o marido faz o que quer, o egoísmo terrível, ele gasta. Quando a esposa pede para gastar com uma sandália de 100 reais, o marido acha ruim, mas quando é para gastar com um carro, ele gasta 400, 500 e nem liga, porque é o que importa é a vontade dele, não é a vontade da esposa. Aí que causa aquela tribulação no casamento, aquela luta no casamento. O que tem que fazer, irmão? Identificar. Por que está apertando? A palavra diz que se eu for fiel um pouco, Deus vai me colocar no muito. Eu não preciso ganhar 5 mil e viver bem. Quantas pessoas que eu conheço ganham um salário mínimo e vivem muito bem, come muito melhor e vive bem. Nome lindo, porque melhor é o bom nome do que as muitas riquezas dessa palavra. Muitas das vezes é falta de sabedoria. Eu fui numa casa, mas eu sou eletricista. Eu fui numa casa, a casa era chão de terra batida. Mas você vê. A fiação da casa era um pedaço de fio azul, um pedaço de fio vermelho, um pedaço de fio preto, um pedaço de fio branco. Ela parecia um arco-íris, de
pedacinho de fio. Uma casa, amado, de madeira, lá nos altos. Aí eu cheguei na casa, pasmem, cheguei na casa, estava lançando a televisão de LED 55 polegadas. Tinha uma caixa no chão, aquela caixa de maçã no chão, e em cima daquela caixa, uma televisão de LED de 55 polegadas. Meu Deus. Eu falei, meu Deus, como essa pessoa não sabe publicidade? Em vez de comprar uma televisão de 55 polegadas, por que não levanta uma casa, não gasta com material para construir uma casa de alvenaria? Por que não bate um piso? Por que não compra móveis para casa? Porque nem sofá não tinha na casa. Falei, meu Deus, quantas pessoas, infelizmente, no meio do povo evangélico não existe. O povo não sabe administrar dinheiro. Aí quando o negócio aperta, Deus vai me entender, mas eu não vou dizimar esse mês porque o negócio apertou, a conta está lá, não vou poder pagar, Deus vai compreender, eu vou roubar o dízimo dele, eu vou pegar o que é dele, vai me pagar minha conta, Deus vai compreender, Deus é bonzinho, Deus é legal, Deus é gente boa, não vai permitir o gafanhoto na minha vida, não vai permitir nenhum mal na minha vida, porque ele entende, né? O dinheiro não deu, aí eu pego aquilo que é de Deus, eu roubo aquilo que é de Deus e gasto, porque estou mal administrando o meu dinheiro. Isso causa confusão dentro de casa, isso causa, irmão. Nós temos que administrar ao ponto de ter até o que sobrar para ajudar o nosso próximo, para socorrer o necessitado, para ajudar o órfão e a viúva, o necessitado. Nós temos que administrar bem as nossas riquezas, os nossos bens familiares. E quantas vezes o ventilador é esse? O ventilador é esse. E quantas das vezes, amados, nós, como diz a palavra, nós não somos que estamos sofrendo algo, porque nós somos fiéis a Deus, porque nós somos obedientes a Deus. Muitas vezes nós sofremos, amados, porque nós nos intrometemos em assuntos dos outros. A palavra diz isso. Se você sofrer como cristão, louve a Deus, se alegre nisso, porque até os profetas sofreram por causa de serem verdadeiros servos de Deus. Mas se você sofre por ser malfeitor, se você sofre por ser mal pagador, se você sofre por viver uma vida devassa, se você sofre porque você está se intrometendo em assunto alheio, não louve a Deus por isso. Ao contrário, se arrependa. Quantas pessoas sofrem porque se metem na vida dos outros? Se mete em confusão que não deveria se meter. Mete a colher onde não deveria meter a colher. Aí passa por tribulação, passa luta por falta de sabedoria. Aí é necessário, amados, um conserto para que o ventilador da prova, o ventilador da luta, ele seja desligado. É isso que Jesus quer de nós, amados. Nas entrelinhas aqui que está nos ensinando. Olha, busque sabedoria no céu. Busque sabedoria de Deus. Clame por sabedoria. Passe a temer a Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Passe a buscar, busque ter uma vida que agrade ao Senhor, que glorifique o nome do Senhor. Passe a viver segundo a obediência da palavra, para que você possa ter sabedoria. A sabedoria, amados, é a forma correta de se aplicar o conhecimento. Muitas pessoas têm conhecimento, mas não têm sabedoria. Tem um conhecimento que Deus vai dar aula, a aluna não sabe aplicar o conhecimento, não sabe resolver as equações, não sabe desfazer o problema, não sabe trabalhar com a palavra. Aí tem que ter sabedoria, buscar sabedoria. Tiago diz que Deus não vai humilhar, Ele vai dar. Aquele que pedir sabedoria do alto, o Senhor vai conceder, porque Deus quer que todos os seus filhos sejam sábios. Nós possamos, amados, através dessa palavra, despertar da sabedoria. Uma vez, amados, nós visitamos o ventilador. Aí chegou a hora de acalmar o mar. Volta de novo. Aqui na questão da esposa, do adoecimento. Por causa dos que nos causou uma tribulação, falou coisa que não devia, fez coisa que não devia, deu lugar para o diabo, trouxe transtorno, o coração do marido ficou irritado, trouxe nervosismo, o marido quer, nós estamos dormindo mais na cama, um dorme na cama, outro dorme na sala. O que tem que fazer? Tratou a respeito dos ciúmes, procura um cônjuge, acalma as lágrimas. Meu bem, por causa dos ciúmes eu falei tudo devia. Por causa dos ciúmes eu agi de forma errada. Ó meus filhos, por causa dos ciúmes do seu pai, eu trouxe momentos de luta dentro de casa, confusão dentro de casa. Nós damos mau exemplo, mau testemunho para vocês, meus filhos. Agora vem cá, eu vou acalmar o mar. Vocês me perdoam? Meu Deus. Vocês me perdoam, meu bem? Por eu ter dado lugar a esse ciúme irracional no coração. O marido procura a família. Minha família, vocês me perdoem, porque nós estamos passando aperto, porque eu tenho administrado mal o dinheiro que recebo. Eu tenho gastado mais com o carro, gastado mais comigo mesmo do que com a sua mãe, gastado mais comigo do que com
Esse tempo atrás, amados, um casal pediu para dar testemunha lá na igreja. Aí foram lá, subiram no altar e começaram a falar muito desse passado. Passaram mais ou menos por 3 vezes tudo. 3 vezes tudo. E eu não fiquei sabendo nada. E eles subiram no altar, começaram a dizer: olha, meu marido fez a parte dele, eu fiz a minha parte, a gente se uniu em Deus, a gente orou, a gente buscou a direção de Deus, praticou a palavra, e nós viemos aqui para dar testemunho de vitória. Aí eu falei assim: louvado seja o nome do Senhor. Eu nem fiquei sabendo da luta que eles estavam passando. Eles estavam passando por luta, mas estavam na igreja louvando, adorando ao Senhor, buscando a face do Senhor, fazendo a vontade de Deus na igreja, como se nada tivesse acontecendo, firmes na fé, descansando no Senhor. Eu fiquei assim: poxa vida, os meus filhos na fé cresceram, amadureceram, deixaram de ser aquele tipo de crente que fica na barra da causa do pastor, na barra da saia da esposa do pastor, e toda hora perturbando, e liga e pergunta as coisas. Não, irmão, nós temos que aprender a palavra e viver a palavra, e vir aqui para dar testemunho, pastor, o seu esforço em pregar a palavra, o seu esforço em ser exemplo para nós, deu resultado. Eu vivi tudo aquilo que o Senhor pregou, nós temos testemunho, eu tenho fruto da obra que o Senhor fez na minha vida. Aleluia! Mas quantas pessoas, irmão, acabou o culto, fica aquela fila de gente na frente do altar. Ô pastor, olha eu. Ô pastor, tem problema lá. Mas nunca pratica a palavra, nunca põe em prática. Meu Deus. É a mesma coisa que a gente está respondendo aqui. Por que vocês estão tímidos? Faz tempo que vocês estão andando comigo. Já faz tempo que vocês estão ouvindo a palavra. Por que não vive? Por que não pratica a palavra? Por que não coloca a palavra como princípio na vida de vocês? Por que vocês mesmos não expulsam os demônios, não fecham as brechas? Por que vocês mesmos tomam atitude? Às vezes é cara, mas começa uma situação, eu percebo que me eu faço. Quem viveu fazendo aquilo é como o pastor foi louco. Assim como eu oro a Deus, eu também me dirijo a Satanás. Assim como Jesus dirigiu a ele muitas das vezes. Para trás de mim, Satanás. Arreda de Satanás. Às vezes eu estou em casa e percebo, irmãos, que eu não ligo agindo. Eu levanto a minha voz de casa: Satanás, em nome de Jesus, bate gente, sai agora! A autoridade. Há quantos crentes, irmãos? Quando o crente tem medo? Batizado no Espírito Santo, tem medo de repreender demônios. Meu Deus. Tem medo de viver a fé. Esse vento, irmãos, tinha que ser os discípulos que Jesus não acordou uma vez querido. É eles que tinham que dizer o vento: olha, para. Eu ordeno, pare de soprar agora. É eles que tinham que chegar no mar, acalma agora. Jesus, amados, ele não quer descer aqui para fazer minha parte, ele quer que eu faça dele. Eu tenho que fazer a minha parte dele, eu tenho que obedecer, eu tenho que ter autoridade, eu tenho que orar. E a mesma coisa o pastor, irmãos. Quantos pastores, amados, dentro da igreja, eles têm uma maternidade, está cheio de bebezinho. Vem cantando uma mamazinha o tempo todo, trocando fraldinha o tempo todo, o bebezinho chora e canta lá. A igreja não é uma igreja, é uma maternidade, né? É um berçário. Quantas igrejas nós falamos assim: nossa, mas ali, ó, cabelo branquinho, mas é bebezinho. Não cresce. Não tem como me trazer uma menina mais só. Se eu trazer uma feijoada aí, vai vomitar, vai morrer, engasgado. Ele dá leitinho. Só leitinho. Nunca vai mudar a mensagem, é só leitinho. Porque o crente não cresce. Não tem vida pessoal com Deus, não ora em casa, não jejua em casa, não faz culto no lar, não lê a palavra em casa, passa o domingo inteiro assistindo televisão, sai de casa vivendo o finalzinho do jogo, do time preferido, ainda está saindo, está olhando assim, depois chega em casa: mas que muito frio, o pastor está tão gelatão hoje, nossa, hoje, nossa, casou, e você foi um cantor, mas que foi aquele cidade, já cantou aquele 50 vezes, na semana mesmo ela cantou, nossa, mas que quando sem graça, mas também passou o dia inteiro desligado de Deus, aqui é chegar aqui e mudar a chavinha. Assim não consegue a vida. O culto é pessoal, ainda que tem todo mundo frio. Se eu estou ligado a Deus, aqui dentro está pelo culto. Porque o verdadeiro culto não é o que a gente vê aqui, é o que acontece dentro de nós. É o dentro de nós que eu posso estar quietinho, não sou muito fazer barulho. Eu estou ali quietinho, eu estou ficando no nível, eu estou sentindo a presença, eu estou sentindo o poder de Deus. Ele está dentro de mim, está vendo uma entrega, está vendo uma dedicação do meu coração. É isso que importa. Sem estender, mas eu vou deixar umas coisinhas aqui. Precisamos aprender a descansar como Jesus na viagem da vida. Aleluia! Mesmo diante da grande tempestade de vento, Jesus descansava. Mesmo diante da agitação do barco, Jesus descansava. Mesmo diante das águas entrando no barco, Jesus descansava. Mesmo diante da agitação dos discípulos, Jesus descansava. Mesmo diante do perigo iminente de morte, Jesus descansava. Aleluia! Só descansa, irmãos. Só descansa na hora da luta quem tem realmente comunhão.
Agora quem não tem, irmão, qualquer coisinha, pastor, por favor, pastor, pelo amor de Deus, pastor, meu casamento vai acabar, pastor, eu vou morrer, pastor. Aí o pastor, cuidado, pastor. O pastor tem que ter força mesmo, tem que ter mesmo. É tanto crente mimimi na cabeça do pastor o tempo todo. É tanta gente, irmão, que poderia resolver seus próprios problemas. É tanta gente que podia, irmãos, fazer a sua parte e não faz. Eu sempre falo assim, uma coisa muito chata, não leva mal, não vou falar que não. Quando desde pequenininho, amados, minha mãe me ensinou uma coisa assim. Ela falou assim, você fez cocô? Você mesmo liga a sua bunda. Você não vai nada, né? Você fez cagada? Você mesmo limpa. No comecinho, minha mãe limpava. Mas a partir do momento que ela me ensinou como é que você usava o papel higiênico, agora você se limpa. Fez cocô? Você mesmo limpa. E quantas vezes eu passo no tempo que limpar as cagadas do faz cagada, faz coisa errada, está lambuzado. O pastor tem que ficar lá dentro, ele vai no peixe. Irmão, a palavra é dura, mas é essa que eu dei. Isso que eu falar, né? Amo os irmãos, mas essa palavra é verdade. E eu posso pegar os 4 cantos do mundo, sempre vai ter gente precisando dela para ouvir, porque é verdade. Tem gente como esses discípulos, irmãos, que estão comigo há tanto tempo, já passam tanta experiência, que Deus já está usando há muito tempo usando, mas na hora da dificuldade não sabe como vencer, não sabe como resolver, não sabe como sair da situação. Aí fica ali, Jesus, acorda, eu vou merecer, Jesus, eu vou morrer, Jesus. Aí no caso, não é Jesus que está fisicamente, é o pastor. Manda o Pércio, né? Pércio, Marcelo, Cíntia. Tem muita gente assim como esse discípulo, irmão. Deixa ter experiência de Deus. Ouse usar a sua fé. Ouse praticar a palavra. Ouse fazer aquilo que Deus já te ensinou a fazer para você ver se Deus não é na sua vida. Deus é só com o pastor, não, irmão. Por isso tem um monte de pastor sendo idolatrado aí. O pastor, Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e Deus meu pastor. Não, meu pastor. Não. Mesma coisa que eu sou, você pode ser também. A mesma opção que eu tenho, você pode ter. O mesmo conhecimento que eu tenho, você pode ter. As mesmas experiências que eu tenho, você pode ter também. Não tem nada de diferente, não. Nós somos todos comedores da arroz e feijão. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem o seu chamado, tem a sua vocação, alguma coisa e outra. Mas todos nós estamos trabalhando na edificação de uma única casa, a casa de Deus. Aleluia! Somos todos trabalhadores, cada um tem a sua função. Quem entendeu a palavra do Amém? Amém! Não precisa de ninguém, né? Não ofendi ninguém, né? Então tá bom. Fico com essa palavra. Que Deus te abençoe grandemente. Perdoa por não ter uma revelação de profecia. Perdoa por não emagrecer ninguém. Se vocês perceberem alguém que tem o poder de subir o barriga, você me chama. Pode ver isso. Mas quando vai dar o cara, faz ficar barriga. Sempre fazer o esforço, sempre fazer academia. Chama que eu venho. Eu preciso puxar isso aqui. Eu não estou conseguindo de jeito. Tá bom? Vocês me chamam. Mas que numa próxima vez a gente possa trazer uma palavra diferente. Né? Uma palavra diferente, como foi ali em 1 Coríntios. Paulo deu aquela palavra dura de conselho para a igreja. Aí depois ele mandou uma carta tão amorosa. Olha, vocês aprenderam a palavra. Nossa, vocês obedeceram. Agora eu louvo vocês. Agora eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Vocês aprenderam a viver essa palavra. Trouxe uma palavra de gratidão. Mas, amados, essa é a palavra. Não sei se serviu para todos, mas eu sei para mim serviu. Eu preciso crescer. Meu Deus, em nome de Jesus. Passar com o Marcelo, vai estar terminando o programa. Amém. Se não tiver esse sangue, vamos orar. Aleluia! Deus maravilhoso. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai poderoso, nos perdoe, Pai, por todas as vezes que nós tínhamos, eu tinha capacidade para crescer, para exercer a nossa fé, para exercer a nossa humildade, para fluir, ó Deus, com a sabedoria, com o conhecimento. E nós, ó Deus, por não aprender a descansar em Ti, por não aprender, Senhor Deus, em poder, ó Pai, a viver dependente do Senhor e não do homem, Pai, nós fracassamos. Perdoa-nos por todas as vezes, ó Deus, que nós perturbamos o nosso cônjuge, os nossos problemas, perdoamos o nosso pastor, os nossos problemas, perdoa pelas vezes, ó Deus, que nós nos omitimos diante da nossa fé. Ajude-nos, ó Deus, a não sermos tímidos, a não sermos medrosos, a não sermos covardes. Ajude-nos, ó Deus, em poder, ó Pai, a vivermos a Tua palavra, a colocar em prática a Tua palavra, a termos a sabedoria de perceber, ó Deus, aonde está o centro do problema, o gerador do problema e da dificuldade. Ajuda-nos a sermos humildes, ó Deus eterno, Pai, a vermos que o problema muitas vezes somos nós e não o cônjuge, que o problema, Senhor Deus, quem está causando
nós, que a tribulação não é o diabo, que a tribulação não é o nosso cônjuge, não é o nosso inimigo, mas somos nós mesmos que estamos causando a tribulação e a angústia. Ajude-nos, ó Deus, a estarmos atentos a isso. Ajude-nos, ó Deus, a nos levantarmos, ó Deus, de poder e repreendermos o mal, sem precisarmos, ó Deus, de poder de mover sobrenatural do Senhor. Ajude-nos a resolver os problemas, Pai, colocando a Tua palavra que é a solução para tudo em prática, Senhor. Despeça cada um daqui hoje abençoado, guardado, protegido, Senhor. Suspenda esta obra, Pai, que surja aqui muitos alunos nesta casa, Pai, que surja nesta casa pessoas maduras, sensatas, que possam ajudar aqueles que, ó Deus, vierem e forem pequeninos na obra do Senhor, auxiliar o pastor, Pai, ainda que sem ter, ó Deus, nenhum título e nenhum cargo na Tua obra, que a nossa maturidade faça outros crescer, ó Pai, faça outros amadurecer também, em nome de Jesus, eu te dou graças, amém. Glória a Deus. Para encerrar, meus irmãos, tarde de milagres. Eu creio que nessa tarde milagres aconteceram aqui, na casa dos irmãos que estão nas suas casas vendo. E quando, como o pastor Paulo falou, quando nós aprendemos a fazer o uso da palavra, os milagres começam a acontecer. Que nós possamos a fazer da forma correta, direita, e o milagre acontece no nome de Jesus. Amém? Irmãos, o pastor já orou. Aleluia. O pastor já orou, nós vamos estar ministrando a bênção apostólica. Glória a Deus. Primeiro, vamos dar nosso grito de vitória aqui, convidando os irmãos que estão nas suas casas. Amanhã, 19h30, culto aqui na igreja, Avenida Itaguaçu, 3.542, culto da vitória, cura e libertação. Os irmãos estão convidados. Louvado seja Deus, pastor Mauro e missionária Natalia. A gente termina aqui dizendo assim: vitória, poder e glória. Depois ministra a bênção apostólica, amém? A irmã também atrás, Deus abençoe. Esqueci de pegar o nome da irmã, me perdoa. Vamos então, irmãos. Vitória, poder e glória, amém? Vamos ministrar a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja aqui presente. Todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Os irmãos em casa também, Deus abençoe. Deixa eu pegar aqui, pá. Vai ficar na página lá.